Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Os Brasileiros Sabem Programar. Eu sou o Marco Mado e estou aqui para compartilhar conhecimento com você. Este é mais um vídeo da série onde eu ensino técnicas para nunca mais você errar algumas das atividades comuns dos programadores no dia a dia de trabalho. No vídeo anterior, está aqui, olha, tem um linkzinho em algum local aqui embaixo, em algum local aqui vai aparecer um link para você. Eu ensinei como nunca mais errar a criação de uma classe em Java. Hoje eu vou ensinar mais uma técnica para você nunca mais errar a criação de métodos para as classes, utilizando exemplos na programação orientada a objetos com Java. Se você tem dúvida de como nomear um método, se você tem dúvida do que é um método, o que o método faz, por que a gente cria um método, qual que é a importância do método para um sistema, como que o método pode diminuir o trabalho do programador, evitando código repetido, né? Fazendo com que a gente reaproveite regras de negócio, reaproveite cálculos, criando métodos específicos? Se você tem dúvidas sobre isso, assista até o final desse vídeo, porque você vai sair no final deste vídeo sem dúvida nenhuma. Se ainda assim você tiver dúvidas, você pode utilizar aqui a área de comentários, escrever para mim qual é a sua dúvida, que eu vou responder. Eu farei o meu melhor por você. Eu quero que você também tenha orgulho de fazer parte do seleto grupo brasileiro Os Brasileiros Sabem Programar. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Vamos lá, assista até o final, não perca nenhum detalhe. Pause o vídeo se for necessário, mas não avance com dúvidas. Vamos lá. Muito bem, pessoal. No vídeo anterior, eu ensinei como que era uma classe e nós criamos uma classe chamada aluno, ok? E aqui nós já temos alguns métodos que foram criados automaticamente, são os métodos get e set, ok? Eu vou aproveitar essa mesma classe para criar novos métodos para vocês, ao mesmo tempo que eu vou explicar a importância de alguns métodos e vou contextualizar dentro da classe aluno. Quando você pensa em aluno, se alguém chega para você e fala, eu sou aluno, ok? João é meu aluno, Maria é aluna do curso de Ciências da Computação. O aluno, a palavra aluno, ela já tem um signo, ela já tem um significado para nós. No mundo real, quando fala aluno, você já sabe que é alguém que estuda. E aí, quando a gente pensa em aluno no mundo real, no contexto de uma escola, no contexto de uma faculdade, no contexto de um curso técnico, nós sabemos que algumas atividades o aluno faz. Por exemplo, o aluno faz uma prova, o aluno faz um pagamento, o aluno faz uma atividade extracurricular, o aluno entrega um trabalho, o aluno agenda uma prova, certo? Então, o aluno está matriculado em uma disciplina. Então, tudo isso faz parte do contexto do aluno. O aluno está presente, o aluno faltou, entendeu? Então, cada item desse, cada detalhe desse, nós podemos especificar dentro desta classe através de métodos, ok? Então, toda vez que nós encontramos um método em uma classe, nós sabemos que aquele método executa alguma função que no mundo real, ela também está presente, ok? Olha só, vamos imaginar o seguinte, eu vou fazer uma modificação nessa classe aqui. Se você não tem essa classe aqui montada, assista a aula anterior, ok? Faça uma pausa aqui, assista a aula anterior, crie esta classe para você poder continuar a entender aqui agora a parte de métodos, muito embora nós criamos métodos na aula anterior. Aqui, olha, getNome é um método, setNome é um método, getEmail é um método, setEmail é um método, getIdade em anos é um método e setIdade em anos também é um método. Todos esses métodos estão encapsulando, né, os atributos que estão aqui como privado, private, nome, e-mail e idade. Tudo isso eu expliquei na aula anterior, no vídeo anterior. Assista que é importante. Eu não vou criar outra classe, eu vou usar essa mesma classe aqui para criar os métodos de exemplo. Então, primeira regra para você criar um método. Um método ele tem que representar uma ação. O nome do método tem que ser um verbo. Ok? Então,
calcular a mensalidade, certo? Calcular pagamento. Vamos supor que aquele aluno vai efetuar um pagamento. Como que eu crio aqui um método para executar esta ação? O método, você vai escrever aqui, ó, public, né, em Java, ele vai ser public, e o método ele vai sempre ter um resultado, né? Nós vamos executar um método na hora que eu for executar o pagamento, por exemplo. Eu vou executar o pagamento recebido, né? E aí eu dou baixa na mensalidade. Então, neste caso aqui, existem infinitas possibilidades. Eu posso devolver para a execução daquele método alguma mensagem, algum retorno, que pode ser de tipos diferentes, pode ser de qualquer tipo de dado existente na plataforma Java nativo, como pode ser uma string, pode ser um integer, pode ser um float, pode ser um booleano, como também pode ser um objeto. Eu posso devolver aqui uma lista de todas as mensalidades pagas, um extrato, ok? Eu vou fazer aqui de uma maneira bastante simples primeiro, sem devolver nada, apenas processando o pagamento da mensalidade. Neste caso, quando você não devolve nada, você vai escrever aqui, ó, void, ok? O void significa que não vai devolver nada, ele vai executar e não vai devolver nada. E o nome do método ele tem que ser um verbo, tem que ser uma ação. Então eu vou escrever aqui o seguinte, processar pagamento, ok? Processar pagamento. Note que processar está com todas as letras em letras minúsculas e o Pzinho aqui maiúsculo, porque contém duas palavras, né? Seria assim, processar pagamento. Nós vamos colocar o primeiro Pzinho da palavra pagamento em maiúsculo porque é um padrãozinho chamado Camel Case, que eu também comentei na aula anterior, no vídeo anterior. E agora nós vamos abrir e fechar parênteses, ok? E o método, o código, a regra de negócio do método vai ficar entre chaves. Tá vendo aqui o amarelinho aqui e o amarelinho aqui. Então tudo que estiver aqui dentro, eu vou escrever o código. Por enquanto, aqui, apenas para exemplo didático, eu vou colocar uma mensagem apenas. Tipo assim, pagamento recebido, mais nada. Mas, se você precisar criar um método que não devolve nada, que ele vai fazer um processamento, mas ele não vai ter um valor de retorno, por exemplo, cálculo de juros, né? Qual foi o cálculo de juros do atraso do pagamento? Vou ter que devolver o valor do cálculo de juros, aquele percentual lá, né, aplicado à parcela, então eu vou devolver a nova parcela com juros. Se você não precisar devolver nada, você vai usar void. Então, olha só, eu vou usar aqui ó, o sysout, tá? Ó. O system out, você escreve S-O-U, no caso do NetBeans, pressiona o contraespaço, é um macete, tá pessoal? Já estou dando para vocês um grande macete aqui, olha. É uma abreviação lá, o sysout abreviação. Se eu pressionar o tab, pressionei o tab, né, ele completa, e aí eu dou o tab novamente, ele preenche para mim a linha. Quer dizer, olha só, eu não precisei digitar tudo isso, system.out.println. Eu já tenho prática, então eu consigo escrever isso aqui sem problema, até de uma forma bastante rápida. Mas para quem está começando e ainda não tem aquela familiaridade com o inglês técnico, acaba errando, né? Acaba colocando aqui, por exemplo, ó, o system, entendeu? Escreve errado. Eu já vi escrever assim, ó, out, né? Assim, ó, out, né? Então, é comum, porque você está começando, mas tem os atalhos. Então vamos colocar aqui dentro das aspas a mensagem, ó, pagamento recebido, ok? Pagamento recebido. Quando eu executar este método, ele vai colocar esta mensagem. E agora, como que eu faço para executar esse método, né? Eu vou executar esse método na classe main, na classe principal, onde eu instanciei esse objeto. Quando eu instancio o objeto aluno, que eu tenho lá o objeto disponível, eu tenho acesso a todas as propriedades, todos os métodos que este objeto desta classe contém, entendeu? Então, vamos salvar aqui, salvei. Agora eu vou abrir aqui a classe aonde eu executo, né, o meu programa, este programinha, criação de classe, que foi feito lá na aula anterior. E vamos fazer aqui agora o processamento do pagamento. Ok? O que nós temos aqui, olha? Eu vou limpar, tá? Eu vou tirar essas linhas aqui.
não tem necessidade delas, tá? Para esse momento, né? Vou tirar todas essas linhas aqui, que foram explicadas em detalhes na aula anterior. É só você acompanhar, não tem muita dificuldade. E aí eu tenho aqui o que? Eu tenho um objeto chamado objeto mado da classe aluno, e aqui eu estou atribuindo os dados para as propriedades nome, e-mail e idade, e agora eu vou fazer o processamento de um pagamento. Imagina que este aluno acabou de chegar na faculdade, acabou de chegar no curso técnico, acabou de chegar na escola, né, particular, se inscreveu, aí foi solicitado para ele qual é o seu nome, qual que é o seu e-mail, qual que é a sua idade. Só com essas informações ele consegue fazer a matrícula, entendeu? Então, agora eu vou fazer o processamento do pagamento. Olha como que é feito, olha. Objeto, tá? Contra espaço ele já completa, olha lá. Pressionei o contra espaço, ele já completou. Entenda o seguinte, que eu tenho aqui ó, o objeto mado que está disponível e eu tenho aqui, olha, este atributo aqui, ele é do tipo aluno. É muito importante você entender isso. Java é uma linguagem fortemente tipada. Ela tem os tipos de dados nativos, né? Dela, tem lá integer, float, double, string, etc. Eu criei um tipo de dado novo chamado aluno. Então aqui ele é tipo de dado, entendeu? Legal, né? Então, ó, enter. Agora, como que eu vou acessar aquele método que nós criamos? Do mesmo modo que você acessou o set nome, set e-mail, set idade, pressionando ponto, ele lista todos os métodos. E olha aqui o nosso método, processar pagamento, tá vendo? Ó? Processar pagamento é do tipo void. O set e-mail também é do tipo void, o set idade também é do tipo void, o set nome também é do tipo void. Né? Então olha lá, processar pagamento, enter. Quando você pressiona o enter, ele já acrescentou ponto e vírgula para nós. Se por acaso você deixar sem o ponto e vírgula, vai acontecer um erro na linha e ele não vai compilar, entendeu? Até pode compilar, aí depende muito de cada IDE que você está utilizando, mas na hora que executar ele vai gerar um erro em tempo de execução. Tá bom? Feito isso, pessoal, criamos o método, né? Agora eu vou executar. Quando eu executar, ele vai mostrar aqui pra gente o resultado. E qual vai ser o resultado esperado? Aquela mensagem que a gente colocou lá, pagamento efetuado. Manda executar. Ok? Aqui está, ó, pagamento recebido. Certo? Então, voltando lá na nossa classe, como que você vai criar um método? Lembrando, o método tem que ser um verbo e tem que representar alguma ação no mundo real. Dentro do contexto, dentro do mini-mundo de uma escola, onde tem um aluno, uma escola particular, tem o pagamento. Mesmo que não seja uma escola particular, que seja uma escola pública, por exemplo, tem a lanchonete ali, né? Eu vou pegar um lanche, eu tenho que fazer aquele pagamento do lanche. Tá? O contexto eu acho que ficou claro. Qualquer dúvida é só perguntar. Beleza. Então, eu tenho aqui o nome, né, processar pagamento, respeitando o Camel Case, o princípio do Camel Case, né, o Camel Case é o seguinte, ó, Camel Case, é só você pesquisar Camel Case aí, fica o desafio para você, pesquisa e comenta o que você entendeu, o que você não entendeu. E aqui dentro a gente tem ação, né, tudo que está dentro da chave aqui, olha, é a regra de negócio do pagamento. Agora vamos sofisticar. Vamos supor que você vai fazer o pagamento e vai passar o valor do pagamento. Como é que eu passo o valor do pagamento para o método, para ser processado, né? Olha aqui, ó. Vamos voltar aqui no set e-mail. Tá vendo aqui, olha? Dentro do parênteses, eu tenho ali string e-mail. String é o tipo de dado e e-mail é o atributo, é o valor que eu vou receber na hora que eu for salvar o e-mail. É da mesma maneira. Então eu vou fazer o seguinte, olha, aqui dentro dos parênteses, para você nunca mais errar, o que está dentro dos parênteses nós chamamos de assinatura do método. Como que eu vou assinar este método? Aliás, eu vou até fazer o seguinte, eu vou até te mostrar uma técnica já, onde, olha aqui, ó, eu vou copiar este método, ok? E vou colocar aqui, olha, o método com o mesmo nome. Eu posso ter quantos métodos com o mesmo nome eu quiser, desde que eu respeite uma regra muito importante que é ter assinaturas diferentes. Então como é que eu resolvo esse problema aqui? Ele deu um erro. Eu vou colocar aqui, ó, double valor. Entendeu?
já não tem mais erro. Então eu tenho um método sem assinatura, que apenas processa o pagamento recebido, tá? Eu tenho outro aqui que eu vou passar o valor, ok? Neste caso, ó, pagamento recebido, vamos colocar o seguinte, ó, no valor, né? Valor. E aí, ó, aqui dentro eu vou colocar o sinalzinho de mais, depois das aspas ali, vou escrever valor. Tá? O que vai acontecer? Na hora agora, quando eu for escolher o método de pagamento, na hora que estiver executando, processando o pagamento, eu vou ter duas opções. Aí eu vou escolher qual que eu quero, dependendo do caso, dependendo da regra de negócio, né? A pessoa chegou lá na escola, olha, eu vou fazer o pagamento, tá tudo certinho, não sei o que, paguei. Olha, eu vou fazer o pagamento, só que eu quero pagar R$1.000. Paga R$1.000, ok? Olha que interessante, pessoal. A gente tem aqui, né, eu vou até tirar, olha, eu vou apagar aqui, lá na nossa classe de processamento, onde tem o main, né, e vou colocar o seguinte, ponto. Olha só aqui, ó. Aqui agora apareceu, ó, processar pagamento e apareceu processar pagamento duas vezes, só que um eu passo como parâmetro, ok? Vou te passar mais uma grande dica de programação, uma boa prática de programação. Quando você estiver escrevendo os métodos, procure manter um padrão na nomenclatura para facilitar a sua programação. Você está vendo a quantidade de métodos que apareceram aqui, olha, tem vários, né? Então, olha só, se eu escrever aqui, ó, processar, né, ó, ponto processar, né? Se eu colocar processar, olha lá, ele já filtrou, só trouxe os dois. Se eu tivesse 10, ele ia trazer os 10 que começam com pro, de processar, né? Verbo processar. Processar é uma ação de fazer alguma coisa. Então eu seleciono agora aqui o método processar pagamento com o tipo de dado que eu quero utilizar, né? Double valor, onde vou passar um valor, enter. Aí olha aqui, ele colocou o 0 ali, entendeu? O NetBeans, essa IDE, ela sugere o valor, então é 0. Mas na verdade não é 0, vamos supor R$1.000, como eu falei, né? R$1.000,97, tá? E aí, pronto, beleza. Na hora que eu salvar e executar, olha o que ele vai fazer aqui, ó. Ele colocou aqui embaixo, ó, pagamento recebido no valor R$1.000,97, ou 1.097, né? Tá certo? Beleza, pessoal? Vou fazer mais um exemplo para vocês agora, criando um método que vai fazer um cálculo, tá? Cálculo de multa. Olha como é que nós vamos fazer agora. Aí vamos lá na nossa classe, ok? Vou diminuir aqui, né? E vamos criar um novo método, ó. Public, né? E agora, ao invés de ser void, eu vou devolver o valor da multa. Aí eu vou colocar da seguinte forma, eu tenho que dizer que tipo de dado que eu vou devolver. Eu vou devolver um tipo double, ok? Que permite casas decimais. E aí, o nome do método, lembrando, calcular multa, calcular, tudo letra minúscula, calcular. Multa, o M, letra maiúscula, e depois multa. E agora vamos passar aqui o valor total do débito, entendeu? Vamos imaginar que a multa é 5%, tá certo, pessoal? 5%, né? Vamos colocar aqui, double valor, né? Legal? E agora vou fazer o cálculo da multa. Agora preste atenção no seguinte. Aqui tem um erro. Tá vendo? É comum o aluno errar isso aqui quando está criando um método. Não entende, fica travado ali. Nunca mais você vai errar isso aí. Só de você colocar o mouse aqui, aparece a mensagem Missing Return Statement. Ou seja, está faltando o retorno. Aí, alguns alunos vão pelas sugestões que aparecem na luzinha, adicionar, alterar o tipo de dado para void, aí vira uma salada, com nada começa a funcionar mais, e aí vira uma salada. Então, você tem que entender o processo. Quando você entende o processo, você vai embora, pessoal. Se eu vou fazer o cálculo de uma multa, eu recebi o valor, eu tenho que devolver qual que é o valor da multa. Entendeu? Então aqui eu vou ter que colocar um retorno. Return, vou colocar 0 por enquanto, só para não ficar com o erro, tá? Mas vamos fazer o cálculo agora. Aí, para fazer o cálculo de uma maneira bastante simples assim, né? Vamos colocar assim, olha, double taxa, tá? Taxa igual a 0,5, né? 0,5, 0,05 na verdade, né?
para ficar 5%, ok? E depois o double, né? Valor da multa é igual ao valor vezes taxa, ok? E aí o retorno vai ser o quê? Vai ser o valor da multa. Ok, pessoal? Aqui estou fazendo de uma maneira bastante simples mesmo, tá? Não tem muito de complicação aqui. Se eu não errei no cálculo, né? Eu vou colocar até R$100. R$100, 5%, R$5, né? Então o que acontece? Na hora que ele executar esta operação matemática, ele vai devolver a multa de R$5, tá certo? Como que eu uso agora esta nova característica para este método? Então vamos fazer o seguinte, ó, objeto mado, né, que é o objeto que foi criado, ponto, calcular, olha, pressionei o C, tá vendo? Ele só trouxe calcular multa, enter, vamos colocar aqui, ó, 100, né, como eu falei que ia ser 100 apenas de exemplo, e ele vai devolver. Note o seguinte, ó, ele devolve o cálculo, então eu tenho que ter aqui uma variável, eu tenho que ter, de alguma forma, eu tenho que salvar este resultado, ok? Então, double tem que ser do mesmo tipo de dado, né? Se eu estou devolvendo double, aqui, olha, se eu estou devolvendo double, né? Eu tenho que receber aqui double. Double, né? Vamos colocar o seguinte, ó, valor multa é igual o cálculo, ok? E vamos apresentar agora, né, ó, sysout, ok? Sysout, né? Multa mais valor da multa, ok? Vamos colocar aqui só para ficar melhor, né? Valor da multa. E aí, até o cifrãozinho aqui, ó. Pronto. Feito isso, pessoal, salva e executa. Olha lá, ó, 5, ok? R$100, a multa é 5. E se for 1.000, né? E se for 1.000 aqui, ó, 1.097. Olha que legal, eu mudei aqui, salva e manda executar, né? Tá lá, ó, 50.048 e casas decimais. Aí tem técnicas para formatar, colocar com 2 casas decimais, etc. Entendeu? Então, só fazendo uma revisãozinha aqui para você compreender. O que que nós fizemos? Nós criamos 3 métodos. 2 métodos são do tipo void, não devolve nada, ele apenas executa o processamento. E criamos um método que devolve o resultado. Ok? E nós trabalhamos a questão da assinatura. Eu tenho 2 métodos com o mesmo nome, porém com assinaturas diferentes. Tá legal, pessoal? Por hoje é só. Espero que você tenha entendido. Fico muito feliz de você ter chegado até aqui. Agradeço a sua audiência. Você pode fazer os seus comentários, você pode compartilhar este vídeo para ajudar que mais e mais pessoas fiquem sabendo. Só assim, né, o Google vai entender que este conteúdo é importante. Se você compartilhar, quanto mais pessoas iguais a você compartilhar este vídeo, mais o Google vai entregar esse vídeo para quem estiver procurando. Como é que faz para criar método? Ah, eu estou aqui doido, não sei fazer. Entendeu? Depende só de você compartilhar. E claro, né, assine o canal para você receber as novas dicas sensacionais aqui do canal Os Brasileiros Sabem Programar. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.